para nossa alegria e satisfação a presença do secretário Kovács Filho da Agricultura do Estado, também Leonardo Lamarca, presidente da nossa Federação das Associações dos Criadores de Animais de Raça do Brasil, a FEBRAC, e também o professor da URGS e coordenador do Unesp, Júlio Barcelos, para a gente analisar, para a gente comentar, para a gente dar repercussão a essa grande notícia que tivemos esta semana, que foi a sinalização por parte da Organização Internacional de Saúde Animal, que é quem certifica as zonas e os status da nossa pecuária em todo o mundo. E o Rio Grande do Sul está entrando numa nova fase, no status agora sim de zona livre, sem a vacinação. Começo pelo secretário Kovács Filho, para nos explicar o que de fato aconteceu essa semana. Secretário, muito bom dia, bem-vindo ao nosso Conexão Rural. Bom dia, Alex, bom dia a todos os ouvintes do Conexão Rural, meu amigo Lamáquia, nosso professor Júlio Barcelos, prazer estar com vocês. Essa semana aí teve surpresas e sempre contando um pouquinho dos bastidores. Nós estávamos ali na terça-feira, junto com o governador, e de repente a gente recebeu um comunicado, uma convocação da ministra Tereza Cristina, chamando uma reunião, eu e o governador. Eu já estava achando que já era problema, dizendo, opa, faltou algum documento, faltou alguma situação, mas na verdade foi uma belíssima notícia do que nós recebemos, mas essa notícia ela já vem sendo trabalhada desde o ano passado, quando a gente fez uma assembleia das entidades, discutimos, falamos um pouco do que a auditoria do Ministério da Agricultura exigiu da Secretaria da Agricultura para colocar em prática e que a gente cumprisse todos os requisitos. Paramos de vacinar, em agosto fomos reconhecidos em território nacional como livre de aftosa sem vacinação, e agora chegou esse momento da área técnica da OIE em dar esse aval técnico, então agora só falta a formalização, e a formalização está prevista para o dia 7 de maio, de uma forma virtual, numa assembleia da OIE em Paris. Pode-se dizer, secretário, então, que nós somos já zona livre sem vacinação? Pode-se dizer que sim. Vamos usar as palavras, as aspas da ministra Tereza Cristina, 98% está certo, falta 2%, que é um documento assinado pela OIE, aprovado em assembleia dia 7 de maio. Então, a gente está praticamente aí com todo o aval técnico, cumprindo todos os requisitos, não tem mais nenhuma documentação a aprovar ou a comprovar, com esse certificado praticamente resolvido para o estado do Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros. Da fala do agente público para aquele que representa os criadores, como é que os produtores recebem isso? A gente tinha uma divisão, presidente Leonardo Lamarca lá atrás, divisão essa que me parece que foi minimizada com a decisão da própria Farsul, de forma colegiada com os sindicatos rurais, decidirem pelo apoio a esse novo status. Como é que está nesse momento o pensamento dos produtores em relação a isso? Bom dia, amigo. Muito bom dia, Alex, uma alegria imensa voltar ao Conexão Rural. Quero saudar o secretário, meu amigo, deputado federal Kovács Filho, saudar este grande nome da pesquisa, da pecuária, amigo de todos nós, professor Júlio Barcelos, e uma saudação muito especial para todos que nos acompanham, muitos queridos amigos que estão no grupo do Conexão Rural, e enfim, toda a audiência da Rádio Acústica e do programa do Conexão Rural, nesse momento delicado que vivemos, onde mais do que nunca precisamos de muito equilíbrio, responsabilidade e união, porque vamos superar mais esse momento bem complexo aí que a pandemia está nos colocando. Mas, Alex, seguramente, eu, desde o primeiro momento, acho que foi para ti até a entrevista que eu usei a expressão, estávamos diante da decisão mais importante da pecuária gaúcha nos últimos 30 anos. E, portanto, temos que saudar esta decisão agora da OIE, saudar o secretário Kovács Filho, que liderou esse processo de forma democrática, com amplo debate, e mais do que isso, e aí eu quero fazer esse registro. Eu acho que esse é um dos principais pontos que fez, se não temos consenso ainda, e não temos, e eu acho que o contraditório sempre é bom, sempre é importante,
Mas se não temos consenso, tivemos um amplo debate nas entidades, promovido a partir do poder público, da Secretaria da Agricultura, liderada pelo secretário Kovács, e tivemos uma decisão técnica e não política. Se no passado o tema foi muito mais, teve muito mais dificuldade em torno do tema aftosa, claro que era muito mais recente no passado, quando se tentou mexer na vacina, os fatos estavam muito mais recentes na cabeça de todos, a aplicação do rifle sanitário, aquelas imagens que nós até hoje não esquecemos e que preocupam os produtores ainda, sem dúvida nenhuma. Mas agora nós pautamos o debate pelo aspecto técnico. Desde o primeiro momento, tivemos as apresentações da área técnica da Secretaria da Agricultura, e eu quero destacar vários dedicados servidores lá da Secretaria, a Rosane Colares, o Cacaio, no Ministério também. Tivemos depois a auditoria do Ministério. Então, nós fomos dando passos a partir de conceitos e de análise e de avaliações técnicas. E eu acho que isso facilitou muito. Tanto é que agora quem se manifestou foi um órgão técnico da OIE, que depois o professor Júlio Barcelos pode, inclusive, ampliar mais. Ainda é verdade, isso tem que ser dito, o secretário Kovács sabe, ainda há muita preocupação por parte de alguns produtores, e por isso que as minhas manifestações foram, desde o primeiro momento, no sentido, temos que saudar, sem dúvida nenhuma, é um grande passo que o Estado do Rio Grande do Sul está dando, é um grande avanço, mas agora nós temos que, novamente, reforçar a nossa união, porque unidos já estamos, setor público, privado e produtores, mas temos que reforçar a nossa união para implementar imediatamente as medidas preventivas e de contingência, e mitigadoras que faltam. E quando falo em medidas mitigadoras, falo basicamente do reforço do Fundesa. Mas foi um passo muito importante, seguramente, que trará muitos frutos. E se a pecuária brasileira, a pecuária do Brasil, é a primeira pecuária comercial do mundo, e o Rio Grande do Sul exportou sua genética para transformar a pecuária do Brasil na primeira pecuária do mundo, olha a importância dessa decisão que nós estamos assistindo. Professor Júlio Barcelos, o senhor que comanda, que coordena junto com a sua equipe aí um dos maiores cases, né, de estudos da pecuária, exemplo para todo o país aí, quem sabe para a própria América Latina. Lhe pergunto quais são os critérios, professor, que levam uma organização a decidir pelo um status ou outro da pecuária de determinada região. Bom dia, amigo, bem-vindo. Bem, bom dia, Alex. Esse espaço de sábado ele é consagrado já no estado do Rio Grande do Sul. O agronegócio recebe todos os sábados pela manhã neste programa uma injeção de boas notícias sempre, e principalmente de estratégia para melhorar frente a alguma dificuldade que porventura venha ocorrendo. Então, cumprimentando ao Alex e todos os que nos assistem, eu estendo agora os meus cumprimentos a essas duas jovens lideranças, me permitam assim dizer, parceiros, amigos, e começamos lá, no meio da pandemia, a construir uma jornada do Nespro, me permita chamá-lo Kovács e Lamáquia, e viabilizamos um evento fantástico da pecuária lá no Parque de Exposições, todo virtual, transmitido para o mundo. Então, me sinto muito honrado em estar ao lado dessas duas grandes lideranças. Alex, eu vou sair um pouquinho da pergunta, porque o alcance dos aspectos técnicos de natureza epidemiológica e organizacional exigidos pela Organização Internacional de Saúde Animal, há muito tempo que o Rio Grande do Sul já apresentava. Ele já vinha, e agora, nos últimos anos, foi aperfeiçoado tudo isso e criada a coragem para que isso fosse apresentado frente a um órgão internacional, que é o certificador de um status. Eu acho que isso já está consolidado, e eu
penso que nós devemos olhar para o futuro agora. Quais as consequências disso? Quais as vantagens e tudo aquilo que nos aponta vantagens, obviamente que traz sempre uma carga de ônus que nós precisamos estar muito atentos, isso que é o mais importante. Eu traria, para iniciar o nosso diálogo, 3 palavras. A primeira delas, coragem. Quando nós queremos subir num degrau mais elevado, precisamos ter a coragem de subir degrau por degrau sem os receios de cair. Porque sempre que estamos num estágio mais elevado, o tombo é grande. E isso não é exclusivo do Estado do Rio Grande do Sul. Tem evidências históricas. Então, existem consequências, mas estamos preparados para enfrentá-las. Então, coragem é a primeira palavra. A segunda palavra que eu gostaria de trazer, já que estamos com 2 pessoas que são lideranças, que têm representatividade e que têm voz institucional. Eu chamaria de convergência. A convergência é diferente de consenso. Nós temos um grande objetivo de criar oportunidades para o Estado do Rio Grande do Sul. O poder público, junto com as entidades, preparou isso e nós estamos no status de aproveitamento de oportunidades. Mas vivemos tempos difíceis, de diálogos complexos, de opiniões muito fortes de pessoas muito importantes, que têm voz e vez. Mas com a palavra convergência, eu acredito que nós temos que enxergar o que vem de bom com isto e trabalhar nesta direção, todos convergindo para um objetivo comum da agropecuária do Rio Grande do Sul. Eu não direi assim da pecuária de corte, é da agropecuária, porque isso envolve um conjunto de segmentos. Para que vocês tenham uma ideia, quando o Estado de Mato Grosso teve um foco de aftosa, nem baterias de caminhões eles conseguiam vender. Por outro lado, quando o status sanitário é mais elevado, toda uma cadeia do agro, ela é vista com olhos, puxa vida, esse povo lá tem coisa boa, então a maçã de lá deve ser boa também, a avicultura de lá deve ser melhor, a soja que vem de lá não traz riscos. Então, este é o vislumbramento de um conjunto de oportunidades, que se nós tivermos convergência, nós vamos aproveitá-la sem dúvida alguma. E a terceira palavra, eu diria assim, precisamos olhar para dentro e enxergar onde somos vulneráveis, porque sempre temos, isso não é fraqueza, é diferente. Quando enxergamos pontos que são um pouco mais sensíveis, a convergência frente aos objetivos comuns tem a capacidade de criar as estratégias. Então, nós temos uma grande oportunidade, tivemos a coragem, conseguimos, e agora precisamos consolidar e colher o resultado disto. Tenho certeza que o secretário, ele quer ver, nos próximos anos, uma mudança do patamar de renda e desenvolvimento do PIB gaúcho, movido pelo PIB da agropecuária. Então, não é temerário, não é de forma alguma diminuidor daquilo que nós conquistamos, dizer assim, olha, precisamos fazer um aperfeiçoamento no Fundesa. Não é nenhum problema dizer, precisamos criar novas sistemáticas modernas de barreiras sanitárias. Agora, essa gauchada que vai pescar na Argentina, olha, tenham cuidado quando voltarem para suas propriedades. Olha, agora quando vocês forem tomar chimarrão em Punta del Este, quando voltarem, muito cuidado. Agora quando vocês forem para outros estados do Brasil, tenham muito cuidado. Nós escrevemos isso em junho do ano passado, mostrando, porque isso não é ação exclusiva da Secretaria da Agricultura.
Não é ação exclusiva da Farsul, da FEBRAC ou da universidade, não. A palavra é convergência. E nessa convergência nós não precisamos usar a mesma camiseta futebolística. Não, nós podemos sentar lado a lado, porque o objetivo nosso ele é comum. Então, com essas palavras, Alex, eu me sinto muito feliz. Neste dia que estamos olhando para frente, com bom senso e com essa palavra convergência, na tranquilidade de que vamos trabalhar onde somos vulneráveis e abrir caminho para, assim, é importante, criar as verdadeiras oportunidades de negócios. De fato, professor, convergência é um artigo que realmente está faltando em todos os aspectos nesse momento da nossa sociedade. Secretário Kovács, é sorte ou azar, né, de estar secretário num momento histórico como esse, daqui a 20, 30 anos, quando se falar em status, em bovinocultura, em pecuária, foi na gestão do Kovács que o Estado passou a ter esse novo status. Mas mais do que sorte, secretário, ou azar, mas vamos ficar na sorte mesmo. Eu acho que esse é um momento que a gente tem que comemorar muito. Exige responsabilidade esse momento, né? Como é que o Estado se preparou, secretário Kovács, para esse novo momento? Isso requer investimento, isso requer muita atenção, não só anterior ao chamado para mostrar, mas posterior também. Nos fale um pouquinho sobre essa estruturação sanitária do Estado, secretário. Verdade, Alex. Na verdade, a Secretaria de Agricultura está trazendo muitos desafios, né? Ser ameaçado por gafanhotos, ter uma seca severa, ter logo quando a gente assumiu uma enxurrada lá na região de Uruguaiana que dizimou muitas propriedades de arroz. Então, sim. E agora esse momento das tosas, então... E sem contar a pandemia também de coronavírus, que limitou o trabalho também de muita gente, né, secretário? Também. Mas a gente tem um respaldo muito importante, Alex, de fazer uma construção, e sempre foi de maneira muito transparente que a gente sempre construiu essa situação da mudança de status. Então, de forma sempre criteriosa, muito escolha técnica. A gente sabe que talvez no passado teve algumas escolhas políticas que trouxeram mau resultado, então a gente sempre se respaldou tecnicamente da tomada de decisão enquanto governo. Nós, o ano passado, investimos mais de 10 milhões de reais na reestruturação da defesa agropecuária. Então, 2 requisitos, por exemplo, que nós tivemos apontados pelo Ministério: um reforço de auxiliares administrativos nas inspetorias veterinárias. Hoje, nós temos 150 auxiliares administrativos trabalhando há 3 meses atrás. Compra de 100 veículos. Nós já temos lá no Parque Assis Brasil 43 veículos já prontos para fazer ir para o interior, já dar assistência às nossas inspetorias veterinárias. Só falta a questão de documentação e o cartão de abastecimento, coisas burocráticas, mas isso acho que quarta-feira já está pronto para eles irem para o interior. Então a gente fez esse reforço tecnicamente. Um requisito que está faltando, que depois o Leonardo pode nos explicar muito bem, que a FEBRAC está fazendo, é justamente esse reforço do Fundesa, né, o que a gente precisa, né, Leonardo, cada vez mais trazer essa segurança para o produtor, mas uma garantia que eu quero, e cada vez mais a gente sabe que pelos próximos anos a gente vai ver a consequência, Alex. Não é só todo o peso, obviamente, ele vem em cima da defesa agropecuária gaúcha, do sistema de defesa, de todas as estruturas de defesa, mas também vem um papel muito grande por parte do produtor. O produtor, nós estamos agora com uma expectativa muito interessante de esse ano já aumentar nas nossas exportações gaúchas 1 bilhão e 200 milhões de dólares, então aumentar, então acrescentar até dezembro deste ano esse recurso que é muito significativo. Nós já estamos com expectativas de investimentos, logo que anunciou isso pela ministra Tereza Cristina, o governador e eu recebemos já ligação de empresas que hoje têm plantas frigoríficas no Rio Grande do Sul com mais de 200 milhões, 300 milhões de investimentos, ampliando sua capacidade, gerando emprego e renda.
a gente vai ter novas plantas frigoríficas para justamente atender essa demanda do mercado internacional. Já recebi ligações do Japão, da China e de outros países já querendo fazer missões virtuais para que a gente consiga fazer uma proximidade e já gerar novos mercados e já entrar, porque a pecuária, principalmente a pecuária, ela é muito bem vista. Nós temos um reconhecimento internacional. Então, nós temos o gado europeu, nós temos genética, nós temos qualidade, então está sim chamando a atenção, diferente dos outros estados que também estão na mesma linha, mas o Rio Grande do Sul hoje tem plantel para atender uma demanda muito significativa e também uma estimativa muito interessante que nós temos através do departamento da Secretaria de Agricultura, é que o produtor também vai receber, vai melhorar, vai ter uma qualidade, vai agregar valor ao produto, de 20% a 30% dentro da sua propriedade. Então, a gente vai ver que isso vai trazer uma boa oportunidade para o Estado, sim. O produtor vai ganhar, sim. Então, eu vejo muito o que o professor Júlio comentou. Vai ter uma condução para que haja uma união de todos nós para que a gente consiga manter esse status. Mas eu sempre falei em todos os momentos, difícil conseguir, foi difícil, mas pior vai ser manter. A gente vai ter que se trabalhar muito, eu recebo muitas ligações, porque nós temos o programa Sentinela que está monitorando a fronteira do Uruguai e da Argentina, de apreensões de gado, disso e daquilo. A fiscalização está sendo muito decisiva, então não adianta transitar, não adianta ter na sua propriedade gado com falta de origem, sem guia de trânsito. Nem o secretário não tem o que fazer, porque senão isso, na auditoria do Ministério, que também está sendo rígida, a gente não tem que fazer. Então é multa, é recolhimento, é abate, é a doação do produto. Então a gente tem que ter noção que agora, nessa mudança de status, a gente está cada vez mais rígido, cada vez mais consciente, mas também vai levar uma situação. Em reunião com o CICADES nessa semana, por outros assuntos, nada ligado à aftosa, vem um assunto que pelos próximos 2 anos, se a gente não se reorganizar na cadeia da pecuária, vai faltar inclusive matrizes dentro do estado do Rio Grande do Sul pela alta demanda, seja exportação de gado em pé, seja alta demanda no consumo interno, seja agora acrescentando as exportações. Então a gente tem que se reorganizar. Então eu vejo muito que é um desafio. A gente fez esses investimentos. Esse ano está previsto mais 10 milhões de reais em investimentos para a defesa agropecuária, com compra de equipamentos, com uma série de questões. Nós vamos ver, porque tem uma lei federal que proíbe, que está restringindo, inclusive, concursos públicos no estado do Rio Grande do Sul, mas nós já estamos trabalhando junto com o secretário Gastal de Planejamento para fazer um novo concurso para a defesa agropecuária gaúcha, que está faltando servidores e nós necessitamos desses servidores. Enfim, nós estamos cada vez mais se reestruturando tecnicamente e estruturalmente dentro da defesa agropecuária, mas ainda precisa muito da compreensão de todos nós, que isso é uma conquista. A gente vai ver os reflexos pelos próximos anos, nós vamos ter muitas consequências positivas dessa zona livre de aftosa sem vacinação, mas precisa de uma unidade, de uma fiscalização de todos nós. Então, por isso que vai ter uma harmonia. E um compromisso que a gente sempre assume é que todas as conduções, seja de andamento ou não, elas sempre vão ser tratadas de maneiras muito fiéis e principalmente de maneiras muito abertas com as entidades, com as pessoas que querem saber todas as ações que a gente vai fazer em virtude para manter esse status, que é muito importante para o Estado, vai ter consequências, mas é uma grande obrigação que nós estamos assumindo. A presença dos senhores aqui gera audiência, o assunto gera audiência. Alguns recados aqui, a Elisa Gonçalves. Parabéns, secretário Kovács Filho, pelo comprometimento e trabalho de dedicação ao nosso estado como um todo. O Cleomar de Bona, parabéns, secretário Kovács Filho. O William, também parabenizando, o William de Medeiros, parabenizando o secretário. A produtora Maria Beatriz, professora também, na nossa audiência. O Geraldo Sandri, elogiando aqui a pauta e dando um abraço a todos. O Geraldo Sandri, presidente da Emater, o Geraldo. Que é o nosso presidente da Emater. O Vitor Aguiar, o Jair Monteiro da Rosa, a Lucy Krieger, Elisa Silveira Gonçalves, Solange Machado, todo esse pessoal aí na nossa audiência, o João Nunes Vargas, a Hélia Leitos, o Gabriel, o Longaray Vencato.
Leonardo Lamacchia, até que ponto o trabalho do Fundesa, e principalmente os fundos gerados no Fundesa, dão essa garantia para os produtores numa eventual ocorrência lá adiante? Leonardo, nos explica um pouquinho como é que funciona o Fundesa. Bem, Alex, primeiro quero mandar um forte abraço aí a todos os ouvintes, o querido Sandri, José Mauro, nosso vice-presidente da FEBRAC, João Francisco Wolff, e um amigo de todos nós, com larga folha de serviços prestados, diretor jurídico da Farsul, Federação da Agricultura, o Dr. Nestor Rain. Mas eu anotei algumas coisas aqui, palavras sempre inteligentes do professor Júlio, do secretário Kovács, como está faltando, né? Como nós estamos também dando um exemplo nesse tema da aftosa, de capacidade de diálogo, de convergência, de propósito comum, de união. Não está faltando isso, e que bom que nós estamos conseguindo trilhar vários temas aqui que dizem respeito ao campo do Rio Grande do Sul. E isso tem muito das pessoas que estão envolvidas nisso, da liderança do secretário Kovács, que é um homem de diálogo. Então, eu acho que essa convergência, essa união de esforços é para o bem, é para o melhor. Claro, como pontuou bem o professor Júlio, em tudo na vida, seja na nossa profissão, no nosso escritório, a gente tem que analisar os pontos fracos até para melhorar. Outro ponto que eu queria destacar, ouvindo as falas também, Alex, e já vou responder objetivamente o tema do Fundesa, é que a FEBRAC também está discutindo internamente a questão de nós termos um banco genético. Por quê? E isso é fundamental, porque as indenizações, por mais que nós consigamos, e acho que vamos conseguir, reforçar o Fundesa, no que tange a genética, e vamos conseguir também uma outra coisa importante. Nós já deliberamos em Assembleia da FEBRAC, já encaminhamos para o presidente Rogério Kerber, que quero saudar também, faz um belíssimo trabalho frente ao Fundesa. O Fundesa é uma construção inteligente que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, a forma de gestão dele, o presidente Kerber conduz com maestria o Fundesa, mas a indenização, o nome já diz, é a reparação mínima pela perda. Então, mesmo que nós tenhamos uma conta de indenização de genética, como ao que tudo indica teremos no Fundesa, isso, vitória de todos nós, uma vitória também da FEBRAC, porque não era razoável não haver uma indenização específica para animais genéticos, mas, volto a frisar, a expressão indenização já denota que é a reparação mínima pela perda. E a genética do Rio Grande do Sul, ela tem uma importância muito significativa, como afirmei na minha primeira manifestação. Se a pecuária brasileira é a primeira do mundo, a genética do Rio Grande do Sul tem destaque, está entre as melhores do mundo também, a genética bovina. Então, o banco genético é muito importante, realmente muito importante. E no que tange ao Fundesa, a FEBRAC passou, a partir do ano passado, a compor o Conselho Deliberativo do Fundesa. Nós também obtivemos uma cadeira nos conselhos técnicos de pecuária de corte e pecuária de leite. Então, temos também essas duas representações dentro do Fundesa. E essa semana mesmo, Alex, o nosso vice-presidente, João Francisco Bade Wolff, foi eleito o vice-presidente do Conselho Técnico Operacional de Pecuária de Corte. Então, todas essas discussões estão sendo muito profícuas e feitas no âmbito do Fundesa, juntamente com a Secretaria, porque a ideia é nós termos um aumento de contribuição, e aí respondendo objetivamente a tua pergunta, hoje o Fundesa tem recursos para indenizar? Nós achamos que não, que os recursos hoje não são suficientes caso nós tivéssemos um foco de aftosa. Então nós precisamos reforçar a capacidade financeira. O Fundesa tem que ter mais recursos armazenados para poder fazer essa indenização. E a ideia que está se trabalhando é um valor que fique, e isso é outra coisa importante para destacar, para quem está nos ouvindo, nós sempre trabalhamos com a ideia, e tanto eu quanto o presidente Gedeão sempre deixamos isso claro, com a ideia de que não haveria
a imposição de custo para o produtor. Ninguém mais aguenta ter custo repassado a si. Isso é um consenso nosso. O secretário Kovács está sinalizando positivamente com a cabeça, porque também pensa assim, a sociedade gaúcha e brasileira não aguenta mais que o poder público repasse para si as contas que o poder público tem que pagar. Então ninguém aguenta mais aumento de tributo, e em que pese isso não seja um tributo, sob o ponto de vista técnico-jurídico, ninguém aguenta mais ter repassado a si conta. Então a nossa lógica foi não ter um valor de pagamento por parte do produtor que seja superior ao que ele tinha no gasto da vacina. Como não tem mais o custo da vacina, a nossa ideia é substituir esse custo por uma contribuição ao Fundesa. E o valor da genética seria de forma autodeclaratória num primeiro momento, e eu também quero em um minuto explicar isso. Isso não é nenhum demérito às associações, muito antes, pelo contrário. Alguns presidentes me ligaram preocupados, dizendo: Lamáquia, como é que nós vamos ser autodeclaratórios se a função das associações é fazer o registro de animais de genética? E eu tranquilizei eles dizendo: não muda nada, nós continuaremos defendendo e cada vez mais a importância dos registros dos animais nas associações, porque a partir do registro do animal na associação, que tu vai ter a tua genética reconhecida, que tu vai ter os teus grandes campeões nas exposições, que a tua cabanha vai poder vender alta genética. O que nós estamos num primeiro momento para simplificar e poder fazer rodar para fins de indenização exclusivamente, é de forma autodeclaratória. Então, se eu considero que eu tenho 20 animais de alta genética na minha propriedade, eu vou declarar que tenho e vou pagar o dobro da contribuição normal do Fundesa. Isso num primeiro momento. Claro que o ideal é nós conseguirmos fazer um cruzamento depois, onde não seja mais autodeclaratório e esse animal só seja indenizado como alta genética se ele tiver o respectivo registro na associação. Isso é o que estamos... esse é o cenário ideal. Mas eu sempre uso muito aquela frase, Alex, que o ótimo, e o meu pai usava muito essa frase, o ótimo é inimigo do bom, e ela serve para os dois lados, o bom também é inimigo do ótimo às vezes, mas o ótimo é inimigo do bom. Então vamos primeiro colocar nesse formato autodeclaratório, que é a nossa ideia, já foi sinalizado isso mediante ofício da FEBRAC, porque assim deliberamos em assembleia, para o presidente Rogério Kerber. 100 milhões... deixa eu só lhe interromper, desculpa. 100 milhões é o orçamento, é o valor desse fundo hoje, mas nós tivemos um reforço aí, me parece, que de cooperativas também, né? Temos uma gordurinha a mais aí nesse fundo, né, presidente Lamáquia? Mas para a pecuária de corte não é esse valor, esse é o valor total do orçamento do Fundesa. Uhum. Para a pecuária de corte hoje são 24 milhões de reais que tem no fundo. Uhum. Tá? E hoje nós temos praticamente aí, a população gaúcha, nós temos em bovinos, nós temos aí, o professor Júlio depois pode me ajudar, entre 11 e 12 milhões de cabeças de bovinos no estado. O senhor tem alguma conclusão agora? Não, eu só queria, mas vou deixar para o final aí mais uma outra notícia boa aí, uma iniciativa da FEBRAC que eu deixo para o final. Tá, só para, Alex, se me permite, esclarecer 2 pontos, junto com o Lamáquia. O Fundesa, ele é junto com bovinos, aves e suínos, então por isso que esses 100 milhões ele é dividido entre classes, entendeu? Então existe percentuais de contribuição para o nosso ouvinte saber. Então tem essa questão. Então quando o Lamáquia fala 24 milhões, é porque as outras cadeias contemplam esses 100 milhões que tem de orçamento, tá? Então só essa questão. Perfeito. E outra questão, Lamáquia, seria interessante, que foi um compromisso da ministra Tereza Cristina contigo, presidente da FEBRAC, com o presidente Gedeão e com o presidente Carlos Joel. O Ministério da Agricultura está fazendo um fundo nacional com o mesmo caráter do Fundesa. Então, para agregar também esse percentual e essa garantia ao produtor que vai ter recursos. Isso está sendo trabalhado pegando os mesmos moldes do Fundesa. Então, só para também acrescentar isso daí que também é uma espécie de segurança aí para o produtor, né, Léo? Perfeito. Muito bem lembrado, secretário. Muito obrigado. É verdade.
Professor Júlio, nós tivemos aí nos últimos anos um crescimento da nossa bovinocultura inferior ao que cresceu no Brasil. Eu estou falando no número de abates, eu estou falando no número também de população bovina. O secretário e o presidente da FEBRAC, eles falam destas outras cadeias. No geral, e eu gostaria que o senhor nos explicasse isso aí, o que vai significar e se dá para já nós, de certa forma, quantificar o período em que isso vai começar a aparecer em termos de benefícios comerciais às nossas cadeias, tanto do gado, quanto dos suínos, quanto da própria avicultura também. Qual é a influência que essa decisão tem na proteína animal, de um modo geral, professor Júlio? Tem várias questões que precisam ser muito bem pontuadas. Primeiro, o produtor gaúcho, o pecuarista, ele contribuiu muito para chegar nesse status. O Estado não tem nenhuma propriedade rural, o Estado é meio, a universidade é meio, nós somos meio. Quem está dentro da porteira está ali no nosso canto superior da tela. Então, os produtores se organizaram, melhoraram produtividade, investiram e pagaram por isto, em períodos bons e em períodos ruins. Este é o primeiro aspecto. Então, é natural agora que toda essa cadeia produtiva, mas especificamente o dentro da porteira, não veja com bons olhos, e isso eu quero reiterar, e não é justo você se preparar, se qualificar e ter que pagar por ter se qualificado. Então, o aumento de alíquotas ou qualquer tipo de contribuição no Fundesa, ele talvez tenha grandes dificuldades. Então, isso, nós também nos alinhamos com aquilo que o Lamáquia falou. Ele não vai pagar mais por ter, ou seja, é uma penalização por ser bom. Não pode. Isso não é uma entidade de caridade, não. Isso é um negócio. Então, a competitividade, ela virá também disso. Ponto número 1. Ponto número 2. O rebanho gaúcho, nos últimos anos, diminuiu. Mas isso não é mais preocupação. Isso aqui nós temos que mudar o pensamento. Se nós fôssemos nessa linha que o rebanho diminuiu, que é um problema, então nós diríamos assim, a pecuária americana quebrou, porque ela vem diminuindo cada ano, vem diminuindo o rebanho americano. E a cada ano que passa, eles aumentam a produção de carne bovina, sendo os líderes mundial. Então, esse é um paradigma que nós, de novo, secretário, é muito importante, o senhor ter essa visão, e não entrar nessa onda, olha, o rebanho está diminuindo. Sim, mas o senhor tem que dizer, o senhor é autoridade dizer, mas a produção está aumentando. Então, nós, com menos animais, produzimos mais. Porque os animais são melhores, a gestão é melhor, a tecnologia de produção é melhor. Bom, se os animais são melhores, eles não são melhores que nós compramos lá fora. Nós construímos aqui dentro. Então, este rebanho, parte dele vai constituir o que nós viemos defendendo há muito tempo, e a universidade está preparada para isso, um banco de repositório genético. Se nós tivermos que sacrificar o rebanho de uma cabanha, por exemplo, o dinheiro paga, mas tem um valor que é intangível. E o que é intangível, nós não sabemos quanto vale. Então eu tenho que ter lá dentro do meu laboratório o recurso genético guardado para essas emergências. Isso vem sendo feito no Brasil, sabe com quê? Com raças de suínos que não existem mais, com uma série de... A Embrapa tem um banco genético de braquiária em Campo Grande, então nós temos que ter dentro do Rio Grande do Sul, a nossa universidade está preparada para isso, convido o secretário e o Lamáquia a gente começar a trabalhar nisso. Olha, está aqui, o dinheiro existe para indenizar o que sofreu o rifle sanitário, mas o irmão daquele que foi sacrificado pelo rifle sanitário, eu posso recompô-lo. Ok? Bom, então a produtividade gaúcha, ela aumentou. Diminuir o número de abates não é verdade. Nós provamos com os números, a Secretaria da Agricultura tem os dados, ela disponibiliza. Nos últimos 2 meses, saiu uma notícia há poucos dias que o abate tinha sido reduzido em 35%. Não é verdade. O abate no mês de fevereiro foi maior, nos 2 primeiros meses do ano foi maior que
em 2020. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a informação. E como nós temos essa responsabilidade, juntamente com a liderança, com a LAMAC e o secretário, a gente tem que ter sempre muito cuidado. Isso é convergência. Vamos trabalhar com a mesma linguagem que é a da verdade. Bom, que oportunidades surgirão? Bom, aí nós estamos diante de uma expectativa. A suinocultura, a resposta é imediata. É imediata. Essa aí é... E a suinocultura brasileira, ela é extremamente dependente da exportação, sem dúvida nenhuma. O mercado interno, ele vem crescendo, vem sendo feito um trabalho fantástico, mas a gente depende muito da exportação. Então, esta já teve uma resposta, porque é estado sanitário. Sem dúvida nenhuma, nos próximos 6 meses nós já temos resultados concretos para a suinocultura. A avicultura não tem um efeito tão direto, ele enfrenta outras crises hoje, que é a questão relacionada com o milho, disponibilidade de milho. Então, está surgindo até umas charges aí. O grande desafio é produzir frango com milho a R$90 o saco. Ponto. Agora, a bovinocultura de corte, o que nós precisamos? O Estado como nação, como ente federado, cuida das suas questões, que são estruturais, das barreiras sanitárias, tudo isso que está muito bem estruturado. Agora, nós precisamos fazer um outro trabalho dentro da porteira. Toda a carne produzida no Rio Grande do Sul hoje é consumida. Bom, é bom ou ruim? Tem gente que diz que é ruim. Não, é maravilhoso, eu tenho um mercado que absorve 100%. Ainda tem que trazer carne de outros estados. E isso é uma questão para uma outra pauta. A entrada de carne de outros estados, quais os riscos, qual o impacto, isso precisa ser analisado, mas isso é outro tema. Então, Alex, nós precisamos aumentar a produção com os recursos que temos, com mais tecnologia. Eu fiz uma simulação ontem. Se nós aumentarmos o peso de abate hoje 50 quilos por cabeça, 2 milhões de cabeças são 100 mil toneladas. Só aumentando o peso de cada novilho abatido. E tem condições. O peso de abate vem aumentando. Nós já vimos essa semana que vem aumentando, ou seja, o produtor está tecnificando. Com o aumento de produtividade, mais nascimentos de terneiros, nós já produzimos mais 100 milhões, são 200 milhões. Bom, está aí, secretário, 200 milhões, o senhor pode pegar no Japão, tratar no Japão, pode acompanhar missões em qualquer lugar do mundo, mas eu tenho que vender desta qualidade. Então, nós precisamos agora, bom, o que estimula o produtor a produzir mais? Não é slogan, não é bandeira, não é visão política, é visão econômica. A tecnologia entra numa propriedade quando o produto tem valor. Isso é notório em qualquer lugar do mundo. O que move o produtor é o seu resultado econômico. Então, numa geração aí que predomina no Rio Grande do Sul entre 35 e 50 anos de pecuaristas, bom, eu tenho um público jovem aí que está aberto à inovação, que está aberto a mudar e está aberto a aproveitar essas oportunidades. Então, essas pessoas são muito mais fáceis de convergir nesses grandes objetivos. Então, aumentar a produtividade é fundamental para termos um volume de produto que daí eu vou extrair aquilo que tem interesse nos diferentes mercados. E com isso, Alex, acredito que numa questão de um ano, vamos colocar, dentro de um ano nós já estamos colhendo isso. Com certeza, porque a habilitação de plantas frigoríficas, a entrada em outros mercados, ela é um pouco, no caso da carne bovina, ela é um pouco mais demorada, porque nós estamos construindo a reputação. Agora é uma reputação com status livre de estar sem vacinação. Então, nós vamos ter que trabalhar com campanhas de marketing, secretário, nós temos que colocar outdoor nas estradas, mantenha sua propriedade livre de estar sem vacinação. Nós vamos ter que começar a conscientizar os produtores, todos eles, e isso não vai ser difícil. Então, quero fazer um gancho agora com o que nós estamos vivendo hoje. O dia 20 de março de 2020, nós publicamos um texto, o LAMAC foi lá e gostou, dizendo o que o campo deve fazer durante a pandemia para se proteger.
adaptou, e aquilo teve uma circulação nacional, dizendo os cuidados que as pessoas no meio rural, o meio rural não está livre. As cidades do interior estão com um índice de incidência muito maior. Então tem que ter todos os cuidados, nós pecuaristas, cuidar, seguir. Nós estamos atualizando essa publicação para divulgar urgentemente, para que todos mantenham os mesmos cuidados, os mesmos princípios e os mesmos rigores. A coisa está complicada e nós precisamos, porque vamos usar o mesmo slogan de lá, o corpo não pode parar. Mas ele não pode parar porque ele não pode adoecer, porque se ele adoece, nós temos dificuldades. Então, Alex, vamos trabalhar, nós temos, veja bem, Alex, geralmente nos debates, geralmente é uma divergência, não é ruim isso, mas estamos convergindo numa mesma direção, e essa convergência pode nos facilitar novos objetivos. A universidade está preparada para isso, secretário, ela é grande, ela é gigante, o seu governador conversa todos os dias com o meu reitor, todos os dias, fecha, não fecha, abre, não abre. A nossa equipe do Hospital de Clínicas está tremendamente envolvida. Nós temos laboratórios gigantes, não precisa ir para o outro lado do mundo. E o Rio Grande do Sul tem um conjunto de universidades que nenhum outro estado tem. Então nós temos essas expertises aqui. Precisamos, de novo, convergir numa ação dentro daquilo que é possível e competências de cada um. Contem conosco, Alex sabe disso, e já estamos trabalhando na próxima jornada do NESCRO e precisamos, de novo, do secretário e do Lamáquia à frente de tudo isso. Tudo virtual para, aí sim, um novo status. Nós dizíamos no ano passado, olha, o ano que vem, na 16ª jornada, nós vamos estar discutindo as oportunidades para a pecuária gaúcha. E eu acho que esse será o grande tema. Um novo status, uma nova oportunidade. É um ótimo tema. Muitos questionamentos de várias partes, de produtores de várias partes do estado. O Frederico Rolf, lá de Dom Pedrito, perguntando se o governo do estado cumpriu com tudo o que prometeu em relação à defesa sanitária, para que a Farsul em Assembleia apoiasse a retirada da vacina. Me parece que o secretário já respondeu isso aí, que a coisa está... se não totalmente já concluída, a parte desse compromisso já quase. Ele disse que somos contrários à arrecadação do Fundesa justamente porque não temos que assumir uma responsabilidade de indenizações que são de obrigação do Estado, contra qualquer tipo de imposto novo que possa ser criado. O pessoal realmente não aguenta mais esta questão do imposto. Lá de Santiago, o presidente da Rural Jovem de Santiago diz o seguinte: os pecuaristas estão preocupados com a retirada da vacina. Até agora não houve reforço na fiscalização, o governo estadual está quebrado e agora quer que os produtores rurais paguem a conta através do Fundesa, diz o Lauro Sagrilo, lá de Santiago. O Tiago Dumer diz: muito importante isso que o professor está dizendo, não se trata na maior parte das vezes somente de dinheiro, é um trabalho de longo prazo. E o Jair Monteiro, lá das Missões, dizendo o seguinte: nas Missões está acabando o rebanho, a lavoura de soja tomou conta. Secretário, eu tenho também uma pergunta aqui, aliás, uma colocação e uma pergunta também do nosso presidente da Rural aqui, do Sindicato Rural de Tapes, nosso Genésio de Moraes, que ele fala o seguinte, assim: olha, tem produtor que está preocupado que daqui a pouco a polícia vai estar lá dentro da propriedade pedindo para que o sujeito pare de produzir. Ele diz assim... faz uma pergunta para o secretário: se a colheita seguirá sem interrupção devido à pandemia, pois o comércio já teve interrupção, inclusive com a polícia, e muitos produtores estão com receio de que em breve poderão ter problemas. Isso não vai acontecer, eu acho, né, secretário? O que o senhor acha? Bom, só para... Não vai acontecer, Alex, respondendo a tua pergunta também, mas até para dar um adendo aí também. Isso. Essa questão do Fundesa, gente, é bom sempre explicar. Hoje nós temos a obrigatoriedade do FESA, que é o Fundo Estadual de Defesa Agropecuária, que cuida de todas essas questões. Quando o Fundesa foi criado, ele precisava do caráter privado para ter mais autonomia e menos burocracia para fazer qualquer tipo de indenizações. De maneira nenhuma vai ter um aumento e o produtor não vai pagar essa conta. Por isso que nós estamos trabalhando com o Lamáquia, com todas as entidades, para que a gente tenha um reforço do Fundesa, inclusive com contribuições do Ministério da Agricultura, contribuições da Secretaria, para que a gente tenha esse reforço para dar segurança e agilidade para, se acaso a gente tiver qualquer problema,
nessa questão, e se Deus quiser não vai ter, a gente vai fazer essas situações. Então, de maneira nenhuma vai ter um problema e agregar valor ao produtor nessa situação do Fundesa. E sempre bom, ele vai ser opcional. É bom que se diga, né, Lamarck? Pelo menos essa questão que a gente está contribuindo aí para a gente fazer e organizar essas situações. Aí isso, o Fundesa está sendo estudado, ainda não tem nenhuma decisão tomada, está sendo construído entre várias mãos. Sobre essa questão da pandemia, deixar claro, desde o início do ano passado, em março do ano passado, nós transformamos o serviço de agricultura como essencial no Rio Grande do Sul. Então, nessas questões de logística do agro, seja de silos e armazéns, seja de postos de gasolina, seja de lojas que necessitam de, tanto o produtor está lá colhendo, quebrou uma máquina, precisa de assistência, toda essa parte, ela é essencial, então ela não vai ter nenhum tipo de restrição nessa questão de bandeiras, nessas questões desse sentido. Eu até peço, esses dias correu um pouquinho aí que talvez alguns prefeitos poderiam fazer algumas coisas mais incisivas, mas no decreto do governador, o agro ele é um serviço essencial, tanto é que a nossa defesa não parou e nada vai parar. Ressalta a importância e principalmente a parceria. Nós temos hoje, dentro dessa situação de fiscalização, a parceria com Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Polícia Civil, Exército Brasileiro e Polícia Federal. Então, quando vocês veem a Secretaria de Cultura fazendo fiscalização, é nós fazendo fiscalização. Mas quando vocês veem também uma barreira da Polícia Federal, uma barreira do Exército, uma barreira da Brigada Militar, eles também estão fazendo fiscalização no que tange a entrada e saída de produtos de origem animal. Então nós estamos com um termo de cooperação entre todas as forças policiais que hoje, desde a Receita Federal, na entrada e saída de uma fronteira, ela está também fiscalizando as questões de produto de origem animal e também cargas de animais vivos. Então, há uma unidade de todos nós e por isso que a gente hoje, tecnicamente, tem segurança e tem certeza absoluta que a gente vai organizar e ter segurança para que o Rio Grande do Sul, à medida da conquista que nós falamos, ela é muito bem-vinda, mas o Rio Grande do Sul vai ter o seu papel para que a gente consiga fazer essa questão da defesa agropecuária mais rígida e mais segura para todos nós. Amigos, a gente está com o tempo completamente estourado, eu vou pedir 2 minutos para vocês concluírem, se possível, e eu preciso fazer essa pergunta, começando pelo secretário Kovács. O pessoal do arroz aqui de Camaquã e da região, secretário, perguntando sobre a definição da CESA. Existe uma proposta na mesa para que seja arrendada essa unidade para os produtores. Como é que está isso aí, secretário? Vai ser possível, não vai ser possível? Nos fale para esses homens aí. A princípio vai ser possível. Na terça-feira, dia 15, a gente vai ter uma reunião do Conselho Deliberativo na qual eu vou estar presente para colocar em proposta o pedido aí do pessoal dos arrozeiros aí na questão da CESA de Camaquã. Então, vai estar bem tranquila e aviso o nosso presidente aí que logo vou dar boas notícias para eles depois da reunião. E também já para finalizar, até porque o Alex já nos deu a bronca, né, Lamarck, né, professor Júlio, agradecer a oportunidade, viu, Alex, pela maneira de a gente discutir. Obviamente a gente sabe que é um assunto polêmico, tem polêmica dentro disso. Nós estamos à disposição de todos os sindicatos rurais, sindicatos trabalhadores rurais, qualquer entidade, qualquer grupo de produtores que quer tirar dúvidas do que o Estado fez, qual é a capacidade do Estado, qual é a questão de segura, o que tem na sua região, de que maneira tem isso na sua região, se aperfeiçoar o trabalho dentro das inspetorias veterinárias. Então tudo nós estamos à disposição. E lembrando, logo vamos ter uma boa notícia, que o sistema de defesa agropecuária vai se tornar totalmente virtual, então o produtor vai ter na palma da sua mão seus serviços que muitas vezes necessita ir para a inspetoria veterinária, tudo isso também em virtude dessa melhora na questão das tosas. Então, Alex, muito obrigado pelo espaço, um grande abraço a ti, ao meu grande irmão, amigo, Leonardo Lamarck, parceiro, e professor Júlio, já te prepara e organiza o evento, porque esse ano vai ter Expo Inter de forma virtual e presencial, junto com as nossas entidades copromotoras. Então, já estamos organizando licitações na rua, já está tendo um bom andamento e organização. Então, a nossa Expo Inter vai sair
se Deus quiser, não na total normalidade, mas quase chegando perto dela. Um grande abraço, Alex. Outro meu amigo, Lamarck, a notícia boa. Não, bom, além da notícia boa do PIB do agro, né, que foi depois desse tombo no PIB brasileiro de 4,1, o agro foi o único que cresceu e ampliou a sua condição dentro do seu espaço dentro do PIB do país. Então, isso aí, Alex, mostra a importância do campo brasileiro e como o poder público tem que dar atenção ao campo brasileiro. Os números, a gente fala muito da importância do campo, mas é bom quando o número comprova o que a gente fala. A notícia boa que eu queria dar é que está no forno, vai sair nos próximos dias, queria dizer para o professor Júlio Barcelos e para o secretário Kovács, para todos os ouvintes, a nossa revista da FEBRAC, a primeira edição, inédita, está muito bem feita, a equipe da Futura, do Henrique Borges, e temos uma cobertura especial lá, uma matéria do evento do Nespro, que foi, sem dúvida nenhuma, um dos eventos da Expo Inter Digital que entrará para a história, assim como foi a Expo Inter Digital, também temos uma grande cobertura ali. Eu quero dizer que essas manifestações que surgiram aí, por exemplo, vou pegar o exemplo do Frederico Wolff. O Frederico tem toda a razão, não pode ser a responsabilidade de indenização é do Estado. O Frederico tem razão, nós conversamos inclusive um pouco, eu e o Frederico, sobre as preocupações que todos nós temos. Reitero, já passei também isso para o secretário Kovács, há um clima de muita apreensão ainda entre os produtores, e por isso que eu disse, nós temos que saudar a decisão. Ela é seguramente a decisão mais importante da pecuária nos últimos 30 anos, mas agora nós temos que, além de implementar as medidas, que em quase sua totalidade já estão implementadas, trabalhar a questão do Fundesa e comunicar ao produtor tudo o que está sendo feito, para que o produtor também tenha um pouco mais de sensação de segurança. E em relação ainda ao Fundesa, o Frederico Wolff tem razão quando fala que isso não pode ser passado ao produtor, que é o dever de indenização é do Estado. Só que todos nós sabemos qual é a condição do Estado hoje. Então, por que foi criado o Fundesa nesse formato de administração privada? Exatamente porque se sabia que se este recurso estiver na mão do Estado, e aí eu não estou falando de nenhum governo em específico, estou falando do Estado, ele, mais dia, menos dia, é drenado para o Caixa Único. E assim tem sido feito. Assim foi feito, Alex, com os depósitos judiciais. Dinheiro das partes que estava depositado em processos judiciais foi usado no Caixa Único. Então, nós temos que debater. O debate é fundamental, não tem nada definido, o debate é fundamental. Esta ideia que está se pensando do Fundesa não onera o produtor, essa ideia, volto a frisar, o debate é muito bem-vindo, as manifestações do Frederico e tantas outras que estão surgindo aqui no grupo, o tema realmente não é simples, e é a partir do debate, como o professor Júlio disse no início, do diálogo, do debate, buscando a convergência, nós vamos chegar numa solução positiva. Então, acho que as notícias boas têm vindo do campo, sim, começa lá com o PIB, mas essa questão, parabenizando ele pelo trabalho, pelo esforço. Pontinhos bem rápidos. Primeiro, o Nespro completa 15 anos, agora em 2021. Há uma mensagem do nosso amigo, uma liderança, o Pedro Pífero, presidente da... Estamos vivendo um momento agora, fora tudo aquilo que nos aflige, mas a agropecuária, nosso celular é a porta de tudo aquilo que ocorre. Já provamos que é possível, então eu desejo a todos um excelente final de semana. Lamarck, Kovács, fazer no dentro da porteira. Okay. E nós, institucionalmente, pavimentaremos os caminhos para que ele ande de uma forma mais eficiente e mais produtiva. Perfeito. Obrigado a todos, Alex. Mais uma vez, o sábado continua sendo de brilho. E quem tem brilho não pode ter medo de sombra. Então, é isso eu sempre falo. Às vezes as pessoas se assustam um pouco. Eu digo, não te preocupa. Se tu tens brilho, a sombra não te ofusca. Não. Porque o brilho aparece quando surgir a sombra. Então, felicidades a todos, meus amigos. Muito obrigado. E tenham cuidados. Se protejam, porque ainda não foi... É verdade. Obrigado, secretário Kovács. Obrigado ao Leonardo Lamarck. Obrigado também ao professor Júlio Barcelos. Acabou expirando ali, né, no finalzinho ali, mas a gente teve esse belo papo aí com eles. Fizemos convergência, né? Fizemos convergência nessa manhã de hoje,
trazendo esse assunto que é um assunto muito, muito, muito pertinente, muito importante e delicado também para a produção do Rio Grande do Sul.